Pronto, agora sim, agora está gravando, já está valendo. Eu vi que a gente está ainda com 33 pessoas, legal, o pessoal ficou porque ficou curioso mesmo com a estratégia, né? Que bom, 33, que legal. O que a gente vai fazer rapidinho é ver essa estratégia que a gente carinhosamente apelidou, né, de bezerro do Bronx, uma homenagem ao príncipe de Nova York, porque ela é derivada dessa estratégia lá que acho que até o Diogo falou hoje, né? Foi o primeiro alguém falou, aliás, que o Diogo foi o primeiro a falar sobre ela aqui. O Vitão tem falado bastante lá na live dele, e aí despertou bastante curiosidade. O Adriane ontem falou alguma coisa sobre ela, daí a gente acabou mostrando, e aí surgiu muita curiosidade. Aí a gente resolveu então fazer um videozinho para meio que apresentar ela. É uma estratégia que a gente vai começar a fazer o estudo, não é uma estratégia para operar ainda, apesar dela ser bastante simples, mas a gente não tem ainda estatísticas confiáveis sobre essa estratégia, nem em termos de risco-ganho, nem em termos de assertividade. Tem uma estimativa que a gente fez bem rapidamente ontem mesmo no índice. A gente tem uma estimativa, mas é só isso, tá? Então, aqui. Primeira coisa, ela funciona para os dois ativos, índice e dólar. Essa eu acho que é a maior diferença em relação às nossas outras estratégias, que a gente usa no índice o 11R e o 6R, mas mesmo o 6R tem diferença do índice para o dólar em função, né, do box de confirmação e esse tipo de coisa. No caso do dólar, ela é igual, a aplicação dela é igual para as duas. Preferencialmente, ela funciona melhor em regiões de congestão, né, de lateralização. Então, ela funciona em outros momentos do gráfico, mas preferencialmente nessas regiões ela tem um desempenho ainda melhor do que ela tem, vocês vão ver. Essas estatísticas que eu anotei aqui são só coisas para eu não me esquecer de falar, mas na verdade isso aqui tudo é baseado em alguns levantamentos que a gente fez ontem aqui, alguns comentários, e o pessoal fala sobre essas estatísticas, mas na prática a gente, né, carece de fazer um estudo de verdade, como foi feito no dólar, como foi feito no índice, né, com as outras estratégias, tá? A assertividade dela assusta no primeiro momento, de tão grande que é no índice. A gente fez ontem a gente acompanhou mais ou menos 50, 45, 50 entradas consecutivas e teve um total de 5, 6 entradas que deram errado. Então, ela é uma assertividade muito, muito alta. E a relação risco-ganho dela, a gente consegue trabalhar com pelo menos um por um, ou melhor do que isso. Ou seja, o ganho ser, né, maior do que o risco. Se essas duas informações, se elas se confirmarem com um estudo mais profundo, ela com certeza uma estratégia que a gente vai usar com frequência, porque é muito difícil a gente conseguir que as duas coisas sejam favoráveis. A assertividade alta e um risco-ganho bem, pelo menos equilibrado, ou então, nesse caso, em vários casos, até melhor. Entradas por pregão, eu coloquei aqui para não me esquecer de mencionar isso, até já falei, né? Que ontem a gente teve mais de 50 entradas fácil no índice. E nesse caso a gente não considerou tendência, nem tendência altista, nem baixista, nem lateralização. Simplesmente a gente contou contagem simples. A gente contou as entradas todas possíveis de se fazer com o candle lá, o box de sinal, né, que é onde a gente faz a entrada logo depois. Para o dólar, a gente não conseguiu fazer uma estatística ainda. Ontem a gente só ficou no índice olhando. Hoje eu fiz vários testes, mas não tenho nenhuma estatística assim, nem inicial para poder falar. Então, e eu ainda fiz questão de frisar aqui que esses parâmetros todos a gente está estudando. Então, os próximos 2, 3 slides ali são coisas que, por enquanto, foi o que deu para apurar assim, de primeiros parâmetros para a gente começar a testar essa estratégia. Obviamente, sempre que eu falo em teste, especialmente no dólar, eu estou falando de plataforma de simulação, né? Não é para sair operando isso aqui
sem o devido estudo anterior. Então, para matar a curiosidade, eu preciso ter uma ideia de nome, então, para eu não confundir com as outras, eu botei o BDB, né, que é a brincadeira com lá o bezerro do Bronx. E aí a gente tem essas coisas para fazer aqui antes de pensar em operar, tem que preparar o gráfico para isso, né? Então, a gente vai usar o gráfico de 6 ticks, mesmo no índice. A gente vai fazer um layout específico para essa operação, para não confundir com outros tipos de trades que a gente vai continuar fazendo, claro. A gente usa a regra de coloração Príncipe de Nova York, que é a base dessa adaptação que a gente está fazendo. E aí a gente muda, nesse layout, a gente muda o box de alta para azul e o box de baixa para amarelo. Como sugestão, pode ser quaisquer outras combinações de cores aqui. E a gente insere ainda o indicador das bandas de Bollinger com a configuração padrão dele. Não se mexe em períodos, não se mexe em nada. Deixa a configuração padrão. Como referência à entrada, a gente faz no fechamento do box de sinal, que é, ou seja, no próximo tick. Isso aqui a gente já está acostumado em função das nossas estratégias já, né? A gente sempre usa um tick a mais. O stop é a mesma coisa, também um tick a mais, né? Depois do box formado, ou que se forme, né? Além do box de sinal. Então, daqui a pouco a gente vai ver no gráfico, quando se formar um box que ultrapasse o limite do pavio, né, desse box sinal, ou seja, oposto ao movimento, claro, a gente vai botar o stop ali um tick para cima. Num primeiro momento, eu estou fazendo um estudo com uma parcial e uma final. Já pensei em fazer 2 parciais e uma realização final mais livre. Por enquanto, está só na ideia. Então, a gente faz uma parcial com 2 box, e vocês já vão ver por que eu estou falando sempre em box. E uma final com 4 box, ou então, no fechamento do primeiro box, quando o movimento reverter, fizer uma correção, não reverter, quando ele corrigir. Então, que daí seria fazer um trailing stop, né? Tanto de forma manual quanto de forma automática a gente pode fazer. Basicamente a mesma coisa que a gente faz quando evolui a segunda parcial do índice, por exemplo, e ele passa lá dos 400 pontos, a gente vai levando o stop com um offset de 4 box, né? 3 box no sentido contrário. Aqui a gente vai usar um box no sentido contrário como referência. É a única coisa que muda. Bom, para o índice, a gente vai trabalhar com uma parcial de 10 ticks, são só 50 pontos, e aí vai fazer uma realização final, então, com 20 ticks, que são 100 pontos. 4 box. Então, aqui são 2 box, 4 box. E o stop é de 17 ticks, que são 3 box de devolução, no caso, com um tick a mais na entrada e um tick a mais na saída dele lá no final do movimento. Trailing stop. Claro, quem tiver condições de fazer na plataforma Profit Pro vai usar automáticos, mas dá para fazer manual também. Na parcial a gente não faz, simplesmente faz a realização dessa parcial direto com 50 pontos, com 10 ticks. Desculpa. E na final, sim, eu estou testando com esse setup aqui, um gatilho de 20 ticks, ou seja, quando passou por aqui, passou pelos 100 pontos, a gente vai manter um offset de 10 ticks e a frequência a cada 10 ticks também ele vai fazer o ajuste. Isso aqui ainda, como eu falei no slide anterior, isso aqui está em estágio bem inicial, então tudo isso aqui pode mudar e fazer o famoso ajuste fino, né? Aqui ou ali, a gente pode aumentar um tick aqui, 2 ali, para ajustar melhor. O break-even também, para quem usa a plataforma Profit Pro, tem a opção de colocar o break-even. Na realização parcial a gente não faz, porque ela é muito curta, então não adianta fazer. E a realização final, a gente deixa um gatilho de 10 ticks e faz ele colar no ponto de entrada. Então, se a operação, por isso que a assertividade é tão alta, né? Se a operação andar 50 pontos, na pior das hipóteses, vai sair com 50 pontos mesmo, porque ele vai fazer essa realização parcial e, afinal, tudo que ela evoluir e devolver, na pior das hipóteses, vai sair no 0 a 0.
a partir do 10º tick, no caso. Então, esse é o índice. E para o dólar, se prestar atenção, é a mesma configuração de ticks. A diferença é a questão dos pontos, claro. E eu fiz questão de deixar 2 slides ao invés de um só, porque é possível que a gente faça ajustes depois diferentes para cada estratégia. Então, a gente já criar uma estratégia de roteamento lá, uma ordem oco, já criar uma para cada um, eu acho que é o melhor caminho para a gente fazer o estudo, tá? Todo mundo que quiser participar da fase de estudo é muito bem-vindo e vai contribuir para a gente achar os melhores parâmetros, né, para fazer para usar esse setup no dia a dia. É um setup, como vocês conseguiram perceber, é um setup muito curto. A gente está falando de buscar 100 pontos na realização parcial, 50 pontos na realização parcial e 100 pontos na realização final. Então, é um setup para buscar 150 pontos e tem um stop de 170. Então, um pouquinho pior, né, que 1 por 1, nesse primeiro modelinho que a gente está estudando aqui. Lá, lembro que no primeiro slide lá eu falei que é 1 por 1, né, ou melhor, é o que a gente quer trabalhar para conseguir chegar nessa proporção. Mesmo não chegando, em função da assertividade, ainda está positivo isso aí. Então, de slides que eu queria mostrar, é só isso aqui para servir de roteiro, na verdade, porque a gente vai conversar a seguir. Então, eu fiz isso aqui para a gente poder conversar e para eu não me esquecer de nada. Então, deixa eu voltar aqui para o primeiro. Primeira coisa que a gente vai fazer, e a partir de agora, por favor, conversem comigo, tá? Senão eu fico falando sozinho aqui e fica esquisito. E agora, inclusive, já podem até iniciar o vídeo. Quem quiser aí pode iniciar o vídeo, tá? Até é bom para eu Você ter me para quem deixa que eu olhar. posso falar também? Por favor. Pode falar, claro. Não, tô te enchendo só. Ah, tá. Achei que tu queria falar uma coisa. Não. Fabrício, Oi. como eu estou chegando agora, e a configuração básica aqui do gráfico? Eu só jogo no 6R Não, e é isso muda que a eu vou fazer agora. coloração dos É isso que eu vou fazer agora. Ah, tá. É a preparação, né? Que eu chamei nesse slide aqui, eu chamei de preparação. Inclui a parte do gráfico. É exatamente isso que eu vou fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer, para quem ainda não conhece muito a plataforma, assim, para não ficar na dúvida, eu vou fazer junto aqui. Nós vamos criar. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo layout. Então, vamos pegar como referência, por exemplo, esse layout 11R, que é o que a gente usa aqui no índice. A partir dele mesmo, eu vou clicar com o botão direito aqui e criar uma cópia. Então, ele criou esse novo layout aqui embaixo, cópia de 11R. Eu já vou renomear e vou colocar aqui Bezerro do Bronx. Fazendo isso aqui, a gente já vai agora direto excluir essas duas médias que a gente não vai usar para leitura nesse setup. Elas não vão nos ajudar em nada. Então, vamos tentar limpar o máximo possível o gráfico para facilitar a nossa visualização do que realmente é importante nesse gráfico. E eu vou tirar, inclusive, o detector de topos e fundos. Pronto. Tá aí o gráfico. E vou tirar também o prior code. Pronto. Tirei tudo. Então, criamos o layout ali, Bezerro do Bronx. Agora, nós vamos botar a regra de coloração em cima desse layout, desse gráfico. Clica com o botão direito em cima dos boxes, em qualquer ponto. Na verdade, em qualquer ponto do gráfico dá para fazer isso, tá? Qualquer ponto do gráfico, clica com o botão direito e vai inserir regra de coloração. Barba, tem que mudar para 6 Agora meus metros. cachorros resolveram fazer barulho aqui, eles passaram o dia inteiro quieto, agora eles resolveram fazer barulho. Inserir regra de coloração e vai pegar aqui Barba. embaixo, ó. De baixo para cima é a terceira, Príncipe de Nova York.
seleciona o gráfico que a gente está usando aqui, nesse caso ainda é o 11R, a gente já vai passar para o 6R, e clica em inserir. Pronto. Fecha. No primeiro momento vai olhar para cá e vai ver que não fez nenhuma diferença. O que a gente precisa ainda fazer agora é mudar. Agora sim, clicando com o botão, dando 2 cliques aqui em cima do gráfico, dos blocos, ele abre essa janelinha aqui, que são as propriedades dos candles. Só um pouquinho que eu vou tentar ver se os cachorros param aqui. Aqui, voltei. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o candle positivo. Eu vou escolher, eu vou colocar, por exemplo, o azul claro, mas pode ser qualquer conjunto de cores. E o negativo eu vou colocar amarelo. Pronto. Apliquei. Ok. Essa é a regra de coloração. Os nossos blocos são os vermelhos e os verdes são os blocos que dão o sinal para a entrada da operação, certo? Outro indicador que eu vou fazer é inserir aqui o indicador bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger. De novo, seleciono o gráfico aqui, o Windows R, inserir. Pronto. Estão aí as bandas de Bollinger, está configurado o gráfico. A única coisa que falta fazer aqui é colocar ele no 6R. Só digitar na tela em qualquer lugar, né? 6R. Pronto, recarregou o gráfico. Demora uns segundinhos até ele se reposicionar e reinserir as regras de coloração, mas está aí o gráfico. Esse é o gráfico que a gente vai usar para esse setup. Só isso. Não precisa de mais nada, não precisa de nenhum outro tipo de configuração. Fica um gráfico limpo. Pois não? Fabrício. Pois não? O pavio do meu negativo ficou branco. É interessante, passei para o vermelho também, né? Aí o mesmo procedimento, né? Inserir É regra a de mesma coisa. coloração. Isso, daí dando 2 cliques em cima aqui, ele vai abrir essa janelinha. Aqui, ó, linha positivo. Pode colocar a cor que quiser, né? Pode deixar preto, por exemplo. Eu gosto das linhas. O contorno do box é preto. Então, ó. Tá, linha Entendeu? negativa. O contorno dele fica pretinho. Mas o preenchimento Eu dele, né? acho que o Com a cor que vermelho você vai ficar melhor, né? só deixa o... Não usa para os candles, né? Para os blocos. Não usa vermelho e verde para que a regra funcione, né? Senão a regra de coloração não vai distinguir nunca. A gente não vai entender se está fazendo ou não o nosso sinal de entrada, tá? Então, Tá. então, como funciona? O sinal de entrada, como eu falei, o sinal de entrada, vou pegar o início do dia de hoje. O sinal de entrada Fabrício, é... vou fazer Oi, uma pergunta. claro, Nas bandas de Bollinger, a média se deixou verde e as bandas, que cor que é essa? isso é azul. Azul marinho. Azul marinho. Uhum. Obrigado. Nada. Ó, eu comecei a marcar aqui algumas coisas durante o dia, fui colocando setinhas para poder mostrar o tipo de primeira leitura que a gente está fazendo para depois planilhar tudo isso, e aí vai ser um trabalho bastante parecido com aquele que a Mari fez bastante lá no dólar, eu também já tinha feito no índice, no 11R, agora a gente vai fazer semelhante aqui nesse gráfico, nesse setup, né, nessa estratégia, que é ver o retorno dessas operações. Bom, como funciona, então, na prática, o setup para nos dar entrada numa operação? O que a regra faz é destacar para a gente todos os blocos cujo pavio ficou tocando a banda de Bollinger. Tanto faz se é superior ou inferior. Claro que quando o pavio toca a banda de baixo, o box é verde. Quando ele toca a banda de cima, o box é vermelho. Óbvio. Certo?
Quando o corpo está tocando a banda, não acontece nada. É somente quando ele deixa pavio, ou seja, o preço foi para fora da banda, o significado é esse. O preço foi para fora da banda e voltou. Então, esse sinal aqui é o nosso sinal de entrada. Quando que vai ocorrer a entrada? Imediatamente no final desse box. Então, a entrada, por isso que ela fica um tique, a gente já está acostumado com esse operacional, né? Um tique além do final desse box. Então, quando eu estou olhando para a tela e eu estou enxergando que vai acontecer, vou pegar o primeiro movimento aqui, eu estou enxergando que vai acontecer se ele fechar, né? Se ele fechar para baixo, ele vai ser vermelho porque ele deixou o paviozinho tocando lá em cima e o preço está vindo aqui para baixo. Eu já tenho que ter a minha ordem configurada, e daqui a pouco a gente vai ver isso. Eu já tenho que ter a minha ordem configurada para quando ele passar, quando ele fechar esse box um tique abaixo, ele abrindo esse box amarelo, quando abrir esse box amarelo, a gente entrou na operação. E aí, também lá pela nossa regra da estratégia, a gente vai deixar pronto já. A Oco vai, quando ele fechar o segundo box aqui, ele vai executar a nossa primeira parcial com 50 pontinhos só. Lembrando, né, no 6R, no índice, o box tem 25 pontos, né? Metade do que a gente está acostumado no 11R. Caso alguém fique na dúvida. Enfim, nesse trade aqui, e eu gosto quando isso aqui acontece, a gente vai mostrar e de cara já dá errado, eu gosto disso, porque para tirar a ilusão de que tudo vai ser fácil. Então, nesse trade aqui, por exemplo, entramos na operação, ele evoluiu 50 pontos, um pouquinho mais de 50 pontos, passou para esse box, no caso, e aí ele evoluiu, chegou até aqui e devolveu. E o nosso stop está posicionado aqui no um box, depois seria mais ou menos nessa altura aqui. Então eu vou ficar com um stop desse tamanho, o stop fica desse tamanho aqui. Certo? Nenhuma dúvida? Todo mundo quietinho? Tô com o microfone ligado mesmo, tô, né? Só uma sugestão só. Claro. Será que não é melhor aguardar com a confirmação de um box para depois fazer a entrada? Pode, é uma opção. Na prática, a gente, como eu falei, né, a gente está estudando qual que seria o melhor ponto de entrada, quais que seriam as melhores saídas. Agora, o que a gente conseguiu perceber fazendo uma leitura superficial, e aí eu dou bastante ênfase nisso, uma leitura superficial, é que mesmo entrando no primeiro box, a gente tem uma taxa de devolução muito pouca, muito baixa. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas, em geral, se tu quiser aguardar até o segundo, se daqui a pouco a gente chegar à conclusão que vai aguardar até o segundo, não tem problema nenhum. A diferença, o stop vai ficar 25 pontos mais caro por contrato e a gente vai entrar em menos operações. Talvez essa seja uma alternativa? Sim, talvez seja. Como eu falei, isso aqui é a apresentação de um estudo, é a apresentação de um setup que vai entrar em estudo. Não é nem o estudo de um setup, é a apresentação de um setup que vai entrar em estudo. Enfim. Ô Fabrício, só explica melhor a posição do stop. Claro. Ó, o stop ele vai ficar, deixa eu pegar a setinha aqui, ele vai ficar, usa como referência sempre box fechado, claro, né? A mesma coisa que a gente faz lá no 11R, tá? Então, eu sempre vou imaginar não, eu vou medir, né? Vou posicionar onde ficaria um box, se tudo der errado, onde ficaria um box fechado, cujo topo dele, nesse caso aqui dá uma venda, né? Cujo topo dele esteja acima desse pavio. Então, nesse caso aqui, o primeiro box fechado é esse aqui.
Então eu fico com um stop que começou aqui embaixo, eu fico com essa dimensão aqui de stop, tá? Claro, É o box mais um tique. isso. Então, assim, por que eu falei antes em 17 ticks? Porque cada um desses aqui tem 5, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, são 15. Com aquele tique que ficou para baixo na entrada, 16. E com um tique que a gente precisa aqui para que esse box aqui se feche. Para que esse box aqui se feche, eu preciso de mais um tique. Então, eu fico com 15 mais um, 17. 17 ticks de stop. Se eu não prestei atenção quem foi o colega que falou ali de entrar no segundo box. Se a gente entrar no segundo, a diferença é que ao invés de 17 pontos, de 17 ticks, a gente vai passar para 22. Só isso. Mas não tem nada de errado em analisar dessa forma, tá? E vai entrar em menos operações. Nesse caso aqui, por exemplo, teria entrado na operação de qualquer forma aqui embaixo e também teria tomado stop. Só que seria um stop de 25 pontos a mais. Falhou teu som, Fabrício. Falhou teu som aqui, pelo menos para mim. Falhou até que ponto? Para mim também. Tá, então, repito a partir de que ponto? A partir da entrada aqui, 17, 22? A partir da entrada, se fosse um box a mais, Okay. Você ia entrar e... Ia entrar um box para baixo, e ia continuar tomando stop, porque a operação não evoluiu, voltou e pegou o stop na mesma posição. Mas aí, entrando no box certo, que você falou, você teria pelo menos 50 pontos garantidos. 5 pontos. Mas eu não vou fazer parcial com 50 pontos. Eu vou fazer ela... Aliás, não vou fazer parcial com 25 pontos. Eu vou fazer com 50. Ele não chegou a fechar... Ele não chegou a fechar o segundo box aqui, tá? Entendi. Eu só vou... Visualmente, quando eu enxergar o segundo box aqui, eu sei que eu fiz uma parcial. Isso é bem visual, assim como aqui, ó. Enxerguei que fez o segundo box. Nesse trade aqui, eu sei que eu fiz uma parcial de 50 pontos. E eu sei que, como ele não evoluiu, o meu segundo contrato saiu no zero aqui, no meu ponto de entrada. A Carmen me lembrou, ó, lembrando que o correto é o primeiro identificar a congestão, que é onde dá mais assertividade. Sim, mas ele funciona, eu quero mostrar que ele funciona fora da congestão também. Inclusive, eu acho que até, se eu não comentei isso, foi falha minha, eu queria ter colocado isso no slide, inclusive. Não, eu coloquei que é preferencialmente, mas eu falei, né, preferencialmente na congestão, mas não é só na congestão que ele funciona. Só que é lógico, a gente tem um setup que funciona muito bem quando não está em congestão. Então é óbvio que a gente talvez vá utilizar realmente esse setup em regiões de lateralização. Certo? A gente não faz pãozinho com carninha. Acho que vazou um áudio, né? Só comprar a carninha então, Spawn. Peraí. Olha, eu tô trabalhando ainda. Não tô vendo aula. Desativei o som de todos aqui, tá? Depois o pessoal pode abrir normal o microfone. Eu só desativei para facilitar, tá? Então, deixa eu ver aqui o... Achei que tinha mensagem no chat, não. Ó, esse segundo trade aqui, esse já deu certo a primeira parte dele. Porque a gente fez a entrada, né, novamente, um tique aqui. No momento em que ele fecha esse box, abrindo esse aqui, né, abrindo aqui o 63, né? Quando ele abre o 63, ele já fez a realização da parcial com 50 pontos. Ó, já fez essa realização aqui, 50 pontos. E aí a gente devolve o segundo contrato só até o ponto de entrada. Só até o ponto de entrada. Essa foi um primeiro ensaio que eu fiz para confirmar se a assertividade dele está baseada nisso. Me parece que sim. Me parece que ele está se considerando uma assertividade tão alta como essa, assim, pessoas falando em 85%, 90%. No índice a gente viu isso se trabalhar dessa forma. Não deixar ele devolver, fazer uma primeira parcial curta, não deixar devolver o segundo contrato, apesar de que, por exemplo, nesse caso aqui, ela teria evoluído melhor. Tá? Então, esse segundo trade teria dado 50 pontos. E o primeiro teria dado 85 de loss.
Então aqui a gente estaria com 35 pontos de loss ainda. Ô, Fabrício, Pois não? esse é realmente mais assim, até como a gente estava conversando antes no grupo, eu venho estudado ela mais no padrão temporal. dela, que é o temporal, né? Perfeito. Hoje, considerando o padrão dela do temporal hoje, daria 5 operações e 5 operações de gain, Uhum. tendo aí pelo menos 1.200 pontos em cada operação. No gráfico temporal, né? Aqui teve muito mais entradas, lógico, a gente está usando 6R, né? Teve muito mais entradas, mas a assertividade dela continua bem alta. E a pontuação, como a gente depois vai ver a questão do offset ali que a gente vai fazer, aquelas grandes escorregadas ali, a gente teria feito muitos pontos também nelas. Claro, tem que tomar cuidado porque são muitas operações e encarecem o operacional. Por isso, vou dizer pela terceira ou quarta vez que isso aqui é uma primeira análise para a gente tentar usar esse indicador em cima do 6R. Não sei se é definitivo isso. Talvez, eu já estive olhando, talvez a gente use, para fazer esse estudo, use o 11R, como a gente já usa na nossa estratégia também. Então, aí já são, claro, ainda tem bastante entrada, mas são muito menos. E aí, ó, por exemplo, aquele primeiro loss que a gente tomou lá, a gente não tomaria, porque ele não sinalizou. Agora, teria tomado esse segundo loss aqui, porque ele só fez um movimento aqui e devolveu. Ou, claro, se mantiver a mesma proporção, aqui teria dado ganho também, sair no 0 a 0. Mas depois, ó, esse movimento aqui, por exemplo, teria feito bem. Então, como eu disse, é um primeiro estudo, é uma primeira visão para a gente ampliar o estudo. Não tenho como estudar os dois ao mesmo tempo. Já está faltando tempo para estudar ele. Eu nem tinha tempo para estudar ele, vou ter que estudar. Então, de repente, evoluindo um pouco mais. Se os dados não forem suficientemente bons, eu já nem avanço tanto nele e passo a olhar de novo para o 11R, onde ele também mostra que funciona. Esse tipo de situação aqui, a gente já vai falar sobre ela. Aqui ele deu indicações de entrada e essa deu errado, essa aqui deu certo, mas essa deu certo de novo, essa aqui já deu errado, ó, e foi um movimento que, se a gente tivesse vendido pelo nosso setup normal, a gente teria feito um trade longo com uma excelente pontuação. Aí aqui, né, chega naquele ponto que a Carmen falou antes, né, de usar esse setup numa região de congestão. Ele é pensado para isso, embora também funcione aqui. Porque se a gente usar um offset maior para devolução de movimentos, a gente consegue pegar também esses trades maiores. Mas vamos voltar para vocês. Ô, Fabrício, nesse candle, volta lá no 11R só um minuto. Claro. Lá no candle 52. 52, tá. Uhum. A gente entraria no 53 aí, né? Isso, na cabeça do 53, exato. Na cabeça do 53, olhando que assim, você pensar naquela estratégia que você falou, de você, um contrato ele ficar sempre no 0 a 0, então você encerra um contrato e o outro ele faz a parcial com 2 box, então que ele pegaria o 53 só que e o 54. Só que aqui dois box a gente já está falando de 100 pontos, né? Não de 50. Então. Não, tudo bem. E aí, deixando no 0 a 0, ele não voltaria no 0 a 0 em nenhum momento, né? Você consegue não, esse aqui não, esse teria evoluído. Esse aqui teria evoluído. Daí, eu já... Lá no 6R eu ia demorar um pouquinho para chegar nesse ponto, mas aqui eu posso mostrar aqui no 11R também sem problemas. O que acontece? A gente vai ter que esperar, e é bom que aconteça isso, né? Claro, seria bom para a gente. Aqui a gente já fez a parcial. No segundo contrato, eu já trouxe o meu stop para o 0 a 0. Mas a partir do momento que ele evoluir, por exemplo, para o quarto box, eu vou fazer a mesma coisa que a gente faz lá no... Eu estou fazendo essas linhas aqui, eu posso usar as nossas linhas do dia a dia. Fica mais prático. Fica bem mais prático. Ó. Então, a nossa entrada foi aqui. Nosso stop inicialmente estava aqui em cima. A nossa parcial foi aqui.
e a nossa final de padrão, ela seria aqui. Porém, se eu perceber que o movimento está evoluindo, como a mesma coisa que a gente faz lá no 11R no nosso setup padrão. A partir do momento que o preço evoluiu, a gente vai trazer o primeiro lugar o stop para o 0 a 0. E quando ele atingir, por exemplo, os 200 pontos, ou seja, 4 blocos, eu vou trazer para cima da parcial o meu stop. Então, nesse caso aqui, ele teria feito, com o primeiro contrato, teria feito os 100 pontos. E aí, com o segundo contrato, apesar de ter evoluído mais, voltou a fazer de novo, né? Encerrou aqui a operação e voltou a fazer 100 pontos. Aqui começa a parte que eu acho que onde o setup ele se torna mais complicado de usar, que é aquela mesma questão que a gente fala sobre o dólar, de entrar de novo na operação. Porque se eu não tenho um sinal me dizendo que esse preço vai continuar subindo, e ele já devolveu, o último sinal que eu tenho é um sinal de baixa, né? E ele fez uma correção e devolveu, para maximizar, eu deveria ter uma venda pendurada aqui. Então, eu devolvo só 100 pontos, ele faz a correção e eu vendo de novo no mesmo ponto de entrada, acreditando na continuação desse movimento. Então, nesse caso aqui, claro, eu sei que está no 11R, nem tinha olhado dessa forma, né? Mas nesse caso aqui, a gente ia aguardar até ele formar esse box aqui. Até ele formar esse box aqui. Então, o nosso movimento teria vindo, o nosso stop, né? Desse segundo contrato. Ah, detalhe, aqui poderia entrar só com um contrato daí, para aliviar o preço do stop, porque o stop tem que continuar lá em cima, no primeiro momento, né? Fabrício, essa segunda entrada seria no ponto da parcial. Da parcial, Tá. No ponto da parcial. Na verdade, sempre dá aquela diferença de 10 pontos, né? Um tique para baixo, um tique para cima, né? Sempre tem essa diferencinha. Mas é no mesmo ponto, né? 10 pontos. 10 tiques dá 10 tiques não. 10 pontos, né? Dá 2 tiques. Nesse caso aqui, o preço foi evoluindo, a gente foi levando o stop com um offset de 2 blocos de devolução, né? Então, a gente ia aguardar o sinal e entregar aqui. Então, das duas, uma. Se eu tenho o sinal, fica até mais fácil de enxergar. Se eu tenho o sinal, quando ele formar o próximo box completo aqui, eu encerro a operação. Então, eu vou levando o offset na mão, sempre 3 boxes para trás do último box completo. Se tiver o sinal, ajuda a enxergar, mas não precisa ter ele. Se acontecer, deixa eu achar alguma posição onde acontece. Digamos, vou pegar só esse pedacinho do gráfico, sem analisar mais nada, vou pegar só esse pedacinho do gráfico para mostrar. Se acontecer essa devolução aqui, igual eu encerro. Porque ele é um setup para ser mais curto mesmo, eu não vou buscar grandes movimentos. Então, se eu já dei essa pernada grande aqui, eu não preciso devolver tudo para buscar mais pontos ainda. Lembrando, como a Carmen até, né, reforçou, ele preferencialmente ele é para regiões de congestão. Então, esperar grandes pontuações dele não é o tipo de setup para isso. Então, nesse caso aqui, fazendo 2 blocos no sentido oposto, encerraria a operação. Tá? Mas deixa eu voltar para o 6R, que é o foco. Nesse primeiro momento, a ideia é em cima do 6R. Tá? Aí, Fabrício, inclusive acabou de sair, acho que uma operação agora em tempo real para ilustrar. Olha aqui, olha só, legal. Aqui deu entrada aqui. Aonde? Aqui. Tá dando entrada de novo, inclusive, tá? Aqui tá dando entrada. Então, deixa eu ver se eu acho minhas linhas aqui. Cadê? Aqui. A entrada aqui. Stop, parcial e final, tá? Ok. A entrada onde é que foi? Aqui, um tique para cima, então a gente estava acostumado com números né, múltiplos de 50, né? Agora é múltiplo de 25, então um tique acima do 75 é o 80. Opa, 180. Ali. O stop, se aqui é o 125, então seria no 100 menos 5, é o 95.
95. Claro, se a ordem oco estiver configurada, isso aqui não precisa ficar calculando nada, né? Ela vai posicionar certinho. Depois a gente vai ver a ordem oco. A realização parcial é 50 pontos para cima, então é no 230. Posição. Tomara que ela dê errado para de cara assim já ver que a rapadura é doce, mas não é mole. E aqui no 330. Ok. Não, 330 não. 280. 280. Pronto. O stop 50. não seria um candle a mais? Um box a mais? Para baixo? O stop? Não, porque ele é se esse box aqui fechar, esse aqui fechou verde para cima, né? Uhum. Nós entramos por causa desse aqui. Deixa eu botar a setinha nele. Nós entramos por causa desse sinal aqui. Tá? Aqui está acontecendo o sinal de novo. Ok, mas a gente já entrou em operação quando ele passou nesse ponto aqui. Aí eu vou pegar um box completo para fora, um box cuja extremidade fique além desse pavio aqui. Onde que seria? Se esse box amarelo aqui, esse que está aqui, formar amarelo aqui, ele vai ficar assim. Então, é essa extremidade que eu vou procurar. A entrada não seria no 98,200? Não. Só se considerar um box a mais, que foi o que o colega falou antes. Aí eu vou considerar no 205, inclusive. Eu tô usando direto no final desse box aqui. Quando abre esse box, nesse caso aqui ele andou no sentido oposto, mas quando abre esse box aqui eu já estou na operação. Ó, deixa eu botar de novo aqui no 108. Eu entrei aqui no simulador. No simulador pode. Ih, entrou em leilão. Acabou. Entrei em leilão. Não vamos ter resultado. Infelizmente esse trade a gente não vai acompanhar, né? Não. Mas a entrada, assim, por essa primeira proposta, ela ocorre 5 pontos, um tique acima do topo do box de sinal, tá? Pode fazer entrada no 205? Pode fazer depois? Pode fazer antes? Não, antes não. Agora, também tem o seguinte, se a tua agilidade para entrar na operação é grande e tu quer fazer a entrada manualmente, e tu percebe que ele entrou aqui e fez uma devolução, eu sei que tem gente que vai tentar fazer a venda o mais embaixo possível, a compra mais embaixo possível para ganhar ainda mais esses 50 pontos aqui. Deixa eu ler o chat. Tá, ele estava olhando o sinal de... tá, entendi. O João Bahia perguntou se a entrada não era no 200 por causa desse sinal aqui. É que eu fui direto no último sinal, tá, João? Por isso que... Aí depois, inclusive, enquanto eu falava sobre esse, fez esse sinal aqui também. Mas então, deixa eu voltar só um ou dois movimentos para trás, até o início do gráfico, para a gente pegar, por exemplo, aqui. Ó, isso aqui eu não tinha visto ainda, 2 sinais juntos, né? Os dois deixaram pavio aqui. Mesma coisa, ponto de entrada. Ponto de entrada no topo desse aqui. Parcial, 2 boxes para cima, final, 4 boxes para cima. Stop, 1 box para baixo. Um box inteiro para baixo, né? Então ficaria aqui, no 270. Como eu falei, isso aqui quando tiver configurado, vai estar certinho os 17 ticks para baixo aqui. Quando for pendurar a ordem, ela vai ficar na posição certinha. Nesse trade aqui, fez a parcial, trouxe o stop no primeiro momento para o 0 a 0, evoluiu, levou até aqui, continuou evoluindo, eu levo mais um, devolveu, encerrou a operação. Nesse trade aqui deu 50 mais 100, deu 150 pontos. Nesse caso aqui ficou pertinho daquele 1 por 1 lá, já que o nosso stop seria de 170 pontos, né?
venceu com 150 e o stop era de 170. Próximo movimento. Quando ele começou a devolver aqui, aí isso vai acontecer principalmente se operar usando o primeiro box, a entrada do primeiro box, isso vai acontecer com uma certa frequência. Não vai conseguir entrar na operação porque está saindo da outra recém. Pelo menos até que se tenha agilidade para inverter, né, a operação, inverter a mão aqui nesse momento. Porque quando ele deu essa entrada aqui, a final, a realização parcial seria aqui embaixo, a final, só ajustar ela aqui, e o stop, de novo, lá em cima, lá no 530. Ó, e aí, nesse caso aqui, a mesma coisa, evoluiu, andou para o lado do stop primeiro, nesse caso aqui, andou para o lado do stop, aqui, depois voltou a evoluir, e aí fez a parcial. Quando fez a parcial, trouxe o stop para o 0 a 0, evoluiu mais um box, trouxe o stop para a parcial, quando ele devolveu, encerrou aqui. De novo, acontece a possibilidade de fazer uma segunda entrada quando ele devolve e passa pela parcial. Isso poderia ter acontecido várias vezes aqui no meio e teria dado, não teria estopado, mas teria dado calor. Se tivesse feito, por exemplo, se ele encerrou aqui, né? E aí, nesse próximo box aqui, ele já pegou a tua entrada aqui de novo. Era a mesma coisa que nem ter encerrado isso aqui e ter deixado ele fazer esse movimento. Praticamente a mesma coisa. Praticamente não, exatamente a mesma coisa. E aí depois voltou a crescer. E nesse caso aqui foi um daqueles momentos em que ele evoluiu bastante. Ó. Apesar de ter feito 2 vezes o sinal de que ia andar em contrário. E, inclusive, se não tivesse fazendo esse trade de venda aqui, quando ele fez esse trade aqui, esse sinal de compra aqui, a gente já estaria com o dedo em cima do botão para encerrar a operação se ele fizesse um box azul aqui. Não aconteceu. O dedo em cima do botão, na verdade, é forma de falar, né? Porque a gente teria puxado o stop até aqui. Não aconteceu aqui, mas aconteceu aqui. Então, Mas, ô Fabrício, aí nesse caso ele não teria estopado, porque ele pelo menos passou pela sua entrada antes de fazer esse sinal verde. Você com certeza já teria saído da operação anterior de venda. Pelo menos no 0 a 0 você já teria saído. Aqui, não, nessa aqui, a primeira operação de venda, tu fez a parcial aqui e tu fez a segunda aqui porque ele devolveu e saiu na parcial. Então, aí você saiu, ok. Aí, se tu entra vendido aqui de novo, acreditando na continuação disso aqui... Opa. Entendi. Você tá falando daquele esquema de entrar de novo na onde você saiu. Isso. E aí que eu falei que começa a ficar complicado, porque daí aqui, nesse momento, eu tenho esse stop aqui. Tá, mas aí quando você entra de novo, você teria que pôr seu stop lá, por isso que você tá falando? Claro, por isso que eu tô falando que não é que é caro de fazer esse stop. Porque daí ele passa a ser um stop agora, ele era de 17, agora... Nesse caso aqui não piorou muito, né? Aumentou só 10, aumentou para 27 ticks, né? De 17 para 27 ticks. Não é um stop enorme, mas é desconfortável. Se tu já fez a tua operação lá, talvez não vale a pena entrar. Mas se aí você também teria entrado na outra, né? E aí teria tomado... Claro, teria entrado aqui, ó, saiu aqui, teria entrado, provavelmente nesse box mesmo aqui já teria entrado. Como o teu stop está lá em cima, tudo isso aqui que ele fez, tu ia estar tomando calor. Aí ele evoluiu, fez o sinal. Aqui tu ia ficar... Aqui sim, tu já teria puxado o stop para... Nesse caso, como ele fez o sinal, cadê o mouse aqui? Teria puxado o stop. A partir do momento que ele faz isso aqui, tu vai puxar o stop e um box para cima, independente da situação. Porque isso aqui quer dizer que ele está querendo reverter. E aí, nesse caso, tu não vai deixar devolver, porque tu já não entrou barato nesse trade, então tu vai sair pelo menos no 0 a 0. Lembra que eu te falei que levar em consideração como você conduziria o trade faz muita diferença? Claro, porque você pensa que é fácil a gente falar que as decisões teriam sido essa olhando para trás. Por isso que eu falei que essa segunda entrada aqui não é o normal. Não. Essa entrada aqui é aquela mesma que não faz lá no dólar. É exatamente a mesma entrada que você deixa de fazer lá no dólar, é essa aqui. Então não é sempre que vai fazer e não é todo mundo que vai fazer.
Mas é limite. Não, e é por isso que quando eu falo que você está fazendo uma conta de pontos que eu teria ganho, esse é o caso que é muito melhor você comprar contra você, inclusive o stop limite, né? Do que mas nesse sentido. Eu não considero para conta isso aqui. Eu sei que não. Eu só estou querendo te dar um exemplo de. Não, eu te entendi. Mas eu só estou querendo te dizer que eu não considero isso aqui para conta. Eu considero para conta isso aqui. Um trade de 100 pontos. 50 mais 50, só. Isso aqui, eu estou dizendo que isso aqui é uma possibilidade de se fazer para quem estiver operando e quiser. O Adriane, por exemplo, vai fazer. Eu sei. O olhar dele é outro, né? Entende? Mas, enfim, ok. Fez esse box aqui, reverteu, aí aqui a gente vai ter puxado o stop. Nesse tipo de situação vai ter puxado o stop. Quando formou o box, aqui, claro que a gente usa como referência esse, mas na prática mesmo a gente sai nesse aqui, né? Sai da operação nesse box aqui. Aí, se tivesse entrado na compra aí no candle 14,99, teria dado stop também. Sim, teria dado stop, exatamente. 14,9. Exatamente, a Mari falou ali, os próximos dois, exatamente. Cadê aqui? Cadê certinho aqui? Ó, esse aqui a gente entrou, quando ele abriu esse aqui, ele entrou e estopou logo ali na frente, exatamente aqui. Opa, exatamente aqui. Estopou 17 ticks, né? 34 ticks para 2 contratos. Logo abaixo ele fez de novo a mesma coisa, deu uma entrada, só fez 25 pontos e devolveu. E aí aqui a gente sai de novo com um loss. Então 2 loss em sequência. Por isso que eu falei, não esperem uma coisa maravilhosa à prova de falhas, que isso não existe. Aqui a gente teve 2 loss na sequência. Aí aqui, Mari, de novo, aquela mesma história, né, do operacional, por exemplo, do Adriane. E aí, quantas vezes vocês já viram eu dizer assim, não façam esse tipo de coisa, porque isso aqui é um operacional diferente que a Adriane faz, que a gente faz algumas coisas que são maluquice, que não dá para fazer. Esse tipo de coisa é isso. Porque eu tenho certeza que nesse operacional aqui, o Adriane teria comprado aqui, não teria estopado, teria deixado correr essa operação até aparecer um vermelho. Tenho certeza que o Adriane faria isso. Então, aqui ele teria estopado, uma operação normal nossa teria estopado, logo aqui embaixo. Aí, bom, aí já estamos chegando aqui no final do dia, né? Mas esse vermelho aqui deu a entrada nesse ponto, fez 50 pontos, fez mais 25, não chegou a fazer 100 e devolveu. Então, saiu com 50 pontos, porque o segundo stop, quando passou pelo preço de 100, desculpa, de 50, é hábito lá do índice, do 11R. Quando passou pelos 50, 2 box, a gente trouxe o stop para o 0 a 0, e ele, nesse caso que nem chegou a estopar, né? Porque ele entrou em leilão e não chegou a bater lá. Mas, opa, não é isso que eu queria fazer. Preço 190, estopou. Máxima 195, estopou. Porque a entrada teria sido no 195. A entrada de venda. Vamos pegar outro movimento aqui para ver. Vou fazer assim e parar. Onde parar a gente olha para não ficar caçando o movimento. Ó. Primeiro movimento aqui. Ó, o Ricardo está saindo. Valeu, Ricardo. Até mais, cara. Depois o vídeo vai estar no YouTube lá. Aqui o primeiro movimento. Deixou o pavio, fez o sinal de entrada, entrou aqui, evoluiu 2 boxes, fez 50 pontos, trouxe o stop para o 0 a 0. A partir desse ponto aqui ele andou. Deixa eu ver até onde que ele andou. Opa. Esse aí é setinha verde, então. Não, é que eu larguei ela de qualquer jeito, né? Depois eu edito ela. Fez a primeira parcial. Opa, linha parcial tá aqui. Linha parcial. Fez a primeira parcial. Aí o stop já está no 0 a 0. Nesse momento o stop já está aqui, no 0 a 0. Aí, como a Mari disse, a setinha já é verdinha nesse caso aqui. Na pior das hipóteses, eu saio com 50 pontos. Caramba, onde é que foi parar? Tá aqui.
Então já está ali. Quando ele chegou, quando o preço chegou aqui, eu já trouxe o meu stop para a parcial. Ou manualmente, ou através do trailing stop automático lá do Profit Pro. Ele ainda evoluiu mais um box, eu levo junto o stop. Ele evoluiu mais um box, eu levo junto o stop. E quando ele formou o vermelho aqui, ele me tirou da operação. Com quantos pontos nesse caso? 50 pontos na parcial e mais 100 da realização final. 150 pontos de novo. Próximo, esse é verdinho, então. Próximo trade, um stop. Então, aí daqui a pouco a gente vai voltar no que o colega falou antes, a questão de ter ou não um box a mais de confirmação, aquela conversa que a gente teve lá no dólar também. Ó, aqui pegou a entrada, fez 25 pontos, devolveu e estopou aqui em cima. Então aqui foi um stop, posição. Aqui foi um stop. Logo em seguida, uma operação igual de venda, topo da banda de Bollinger, só que dessa vez ele evoluiu muito bem. O stop estava lá em cima, fez a parcial de 50 pontos, parcial, a realização final de 100 pontos. Quando ele passou por aqui, eu já estou com o stop no 0 a 0. Opa, a parcial é aqui. Passou por aqui, eu estou na parcial. Passou pelos 4 boxes, eu já estou na parcial. Ele continuou evoluindo. E à medida que ele foi evoluindo, eu fui levando até que ele devolveu um box completo. E aí a gente saiu da operação. Nesse caso, saiu com 50 pontos na parcial e 125 na realização final. Então, a gente saiu, nesse caso, com 175 pontos. Na verdade, tem 165, né? 170, porque desconta um tique ali da devolução e tudo mais. Mas, enfim. Não é esse, não vai ser esse o detalhe que vai fazer... Não vai ser esse o número que vai fazer diferença nas entradas. Bom, em termos de o que esperar do gráfico, é isso aqui. Não tem mistério. É só isso. Deu sinal, na confirmação entra. O que a gente tem que analisar? Se eu fizer a entrada no primeiro box, vamos lá no início do dia, como a gente começou antes. Se eu fizer a entrada no primeiro box, meu dia começou assim. Se eu faço no segundo, esse trade aqui deu errado também e o meu stop foi mais caro. Esse trade aqui deu certo e o meu ganho foi menor. Nesse trade aqui eu não teria entrado. Nesse trade aqui... Na verdade, esse que deu certo não teria dado certo, porque ele teria devolvido antes do segundo box. Você não teria feito a parcial e trazido para o 0 a 0. Qual? O da entrada do 60, do box 60. Box 60. Se a sua entrada fosse um box atrasado. Ah, sim. Verdade. Aí onde verdade. você tem ganho, Isso, nesse obrigado. caso teria sido estopado. Obrigado. Verdade. Então, assim, isso é uma coisa que é importante de falar, que é assim, quanto menor o movimento que eu vou buscar, menor tem que ser o tempo que eu espero para entrar na operação e menor tem que ser o meu stop. Quando eu faço, eu vou botar as linhas de novo aqui. Não, vou fazer linhas coloridas aqui, que fica melhor de falar. Se o meu stop está aqui em cima e a minha entrada... Não, é melhor as linhas que a gente usa mesmo. Eu consigo mover ela. Nesse caso, acho que nem teria estopado, mas teria tomado um calor severo. Mas vamos olhar, vamos ver. Não sei se estopou ou não, mas vamos olhar. Já vamos descobrir isso aí. Que daí a questão é, vou entrar atrasado, então talvez a minha parcial seja menor, igual a gente conversa no dólar. Isso, mas aí começa desequilibrar muita coisa. Exato, começa a fazer um desequilíbrio que daí eu já acho que não vale tanto a pena. Por exemplo, se o meu stop está aqui no 505. Deixa eu botar bem certinho para ficar bem visual a coisa. 505. Está ali o meu stop. E a minha entrada, ao invés de eu fazer ela aqui no 420, posição 420,
aqui, né? 61. Eu tenho quanto de espaço que eu tenho aqui? Eu tenho 17 daqui para cá. E quanto que eu vou buscar de objetivo? Aí tu falou assim, de repente encurtar a primeira parcial. Mas se eu faço isso, a diferença de tamanho entre a parcial que eu iria fazer aqui, se eu mantenho, no caso, a parcial no mesmo lugar, por exemplo, botar no 370, o tamanho dessa fica desproporcional demais, esse tamanho aqui, ó, que agora ele está assim. Se eu movo a minha entrada um box para baixo, coloco ela no 395, olha o tamanho que fica a minha primeira parcial em relação, nem forma certinho, de tão pequeno que ficou, em relação ao meu stop. Olha a diferença desse vermelho para esse vermelho, desse verde para esse verde. O Matheus está falando aqui que também diminui o número de operações. Eu também acho, e aí claro, esse faz um fator que desequilibra o risco e ganho. Diminui, claro que diminui. Agora, tem problema para ti se tu fizer um monte de operações onde tu ganha? Esse pensamento a gente tem que ter. Tem problema para ti fazer um monte de operações onde tu sai com gain, ainda que ele seja pequeno? Ou tu prefere fazer operações maiores? Talvez tu prefere fazer operações maiores, esse formato aqui nem seja a melhor opção. Pode daqui a pouco fazer ele lá nos 5 minutos mesmo, como é o padrão lá do Príncipe de Nova York. E não tem nada de errado nisso. O André perguntou qual o tempo médio de cada operação. Desculpa aí. Não, conclui. Acho que a grande discussão que a gente está tendo antes até do Príncipe, no setup que a gente tem mesmo da cruzamento de médias no dólar, está sendo justamente esse. Exato. Só que é o tipo de coisa que só dá para saber planilhando uma quantidade de dias suficiente para você ter uma estatística. Não adianta fazer, pegar 1, 2 ou 3 dias, assim, chutando baixo um mês, para você poder ter noção se essa diferença se paga. Mas eu tenho visto algumas pessoas falando sobre estatísticas de day trade mesmo, em que é cálculo de quant, tá? Não é cálculo de planilha que nem a gente faz, que só se mantém consistência ao longo dos anos, onde tem um risco exposição bem desbalanceado em favor do ganho. Ou seja, você não pode se expor muito para ganhar pouco, porque isso é estatística de gente que trabalha com computador fazendo esse tipo de cálculo. Terminei. Mas então, mas essa análise a gente vai ter que fazer ela levando em conta várias coisas, mais uma de cada vez. Eu quero entrar em menos operações, ok, mas se tu faz 5 operações de 50 pontos, dá 250 pontos. Se tu faz uma operação onde tu vai, por exemplo, nesse caso aqui, tu fez a operação e quanto que ele evoluiu? Quanto que essa operação evoluiu? Se tu fez a compra dela aqui, ela evoluiu. Primeiro ela foi lá te dar um calorão, não chegou a formar. Quando ela passou aqui, fez uma parcial de 50, que é o mesmo tamanho que eu já teria feito aqui atrás. Fez uma parcial de 50. Evoluiu até aqui, e aí eu consegui puxar a entrada, o stop até aqui, e fiz a devolução. Nesse caso aqui, teria feito 50 mais 100, teria feito 150 pontos. Apesar de ter feito, né, esse box aqui no meio, mas aí, como a gente falou, né, se ele não fez a devolução aqui, paciência, tem que aguentar no osso, né? Se ele faz o azul aqui, daí sim seria o caso de apertar o eject mesmo, estando no prejuízo. Não é uma, assim, como é que eu vou dizer, é uma questão de opção, mas é uma variação que a gente pode ter de setup, onde daqui a pouco um precisa ter uma garantia maior para entrar, fazer menos operações e buscar um movimento mais seguro, ok? Agora eu vou te dizer uma coisa, não é garantia de que o movimento vai andar bem o fato de formar um box a mais. Isso a gente fez ontem uma contagem rápida, assim, o Diogo estava junto. A gente fez rápido uma contagem
e em 50 casos, mas aí foi realmente só uma contagem, em 50 casos ele formou 2 boxes. De 50 operações ele formou 2 boxes. Antes de fazer qualquer coisa, ele fez 2 boxes pelo menos. Em 45 desses 50 casos, com certeza ele fez isso. A gente contou junto, assim, tava eu, ele e o Rosalvo, a gente fez isso. O Rosalvo ainda foi contando junto com a gente. Eu tava na sala, fiquei até o final ontem também. Então, mas é um levantamento que tem que ser feito, com certeza. Um levantamento, assim como tem que ser feito um comparativo com o 11R. Por isso que a gente está apresentando um setup para colocar em estudo, não é a apresentação de um estudo do setup. Então, se tu me disser, por exemplo, mas é melhor usar no segundo box, no terceiro box, no quarto box, ok, vamos estudar junto e vamos ver se vale a pena. A questão do quanto entrar depois, por exemplo, o Vitão lá, eu vi que ele faz no trade dele lá, ele faz a partir do topo, a partir do fim do pavio, ou a partir da posição lá do sinal de entrada, ele faz 20 pontos para cima, 25 pontos para cima, coisa assim. Funciona para ele, está funcionando. Aparentemente está funcionando. Mas é um operacional diferente. Aqui, a primeira forma que eu consegui enxergar, olhando o gráfico de uma forma bem mais superficial, é que na maciça maioria das vezes ele chega a fazer os 2 boxes aqui no primeiro. Tanto que eu cheguei a pensar em fazer uma entrada com 3 contratos para carregar, para fazer sair com um contrato aqui, sair com o segundo contrato nos 100 pontos e deixar o terceiro contrato, esse sim, fazer um... No 0-0. Exatamente, até o 0-0, ou então, né, à medida que ele evolua, a gente mantém um offset. Essa é uma das opções que eu tenho em mente, assim. Você não acha que talvez seja melhor, assim, mais proveitoso, em vez de você sair com 3, você sai com 2 e qualquer coisa você carrega mais um, adiciona mais um no caminho? Pode, claro que sim. Claro que sim. Mas tu percebe que esse operacional ele é ainda mais difícil, né, Mário? Sim. Tá. Mas é que eu acho que isso deve ser mais vantajoso do que o contrário, Lógico, entendeu? Porque lógico, você está expondo claro, o seu stop, claro. você está expondo o seu stop todos os 3 contratos, né? Claro, lógico que sim. O que eu falei do box, esperar um box acontecer, é que aumenta a taxa de acerto também. Uhum. E diminui o número de operações. O aumentar a taxa de acerto, eu sinceramente eu não sei. Porque eu não sei. Não tem nenhum dado sobre isso ainda. Pois é. Mas assim, é o Matheus, né? O Matheus. Isso. Nós vamos fazer essa pesquisa juntos, cara. Porque eu sinceramente eu não sei se a taxa de acerto é maior com 1, com 2, ou com meio, ou com 1,5, porque não tá proibido a gente fazer meio aqui para baixo, meio box, ou um box e meio. A gente vai estudar. Eu gosto de usar box fechado, porque facilita até o visual para a gente ver se a operação está indo bem ou não. Agora, nada impede de a gente dizer, se a entrada vai ser 17 pontos para baixo, 15 pontos para baixo, 25, 20, isso a gente vai ter que ver. Deixa eu só ler o chat aqui rapidinho. Fabrício, observei no 6R que a estratégia do príncipe, mais a estratégia de cruzamento de médias, garante mais pontos. Se você colocar, eu já vi, se você colocar as médias, você vai ver que após a indicação de candle verde-vermelho, seguida de um cruzamento, a operação anda bastante a favor daquele candle que indicou a direção. Não sei se estou certa, mas vi em algumas situações. Sim, acontece, mas é que daí é um referencial para a gente se manter na operação, talvez. E às vezes também para não entrar, né, Fabrício? Ou talvez para não entrar, sim. A primeira entrada hoje de manhã que deu Lazo, o candle estava fechando vermelho. Sim. E a segunda que a Mário e o Gustavo também entrou na parte da tarde, também estava fechando. Tá, mas aí assim, eles estavam comprando. Sim. Mas aí tu tá usando esse setup, tu tá usando essa regra de coloração do bezerro. Nossa, eu olhei hoje de manhã. Tu tá usando esse setup como uma ferramenta de validação do setup 11R. Sim. Tá errado? Não tá errado em fazer isso. Não tô dizendo que tá errado, de forma alguma. Tem que construir uma estatística disso, né? Porque eu já tive vários sentimentos, assim, com o dólar que eu fiquei procurando, muito, assim, com banda de Bollinger, com várias coisas. A gente já conversou, muito sobre isso.
tentando procurar alguma confirmação adicional de que ali realmente a operação ia dar, e aí quando você coloca no papel, não é bem assim. Então, não é bem assim. E outra coisa que a gente, quando está você olhando... pode deixar de entrar em boas operações também por causa disso. Exato. Quando a gente está operando, a gente fica com a sensação assim, mais ou menos assim. Entrei nesse trade aqui. Cadê o primeiro trade? Aqui. Entrei nesse primeiro trade. Tomei stop. Primeira coisa que vem na cabeça é natural, pelo menos para mim é natural, isso acontece. Primeiro trade, putz, por que eu não encerrei aqui? Por que eu não encerrei aqui com um box? Aí começa o segundo trade, e ele começou aqui, e aí quando ele passa aqui, eu, encerrei. E aí ele evolui e corre 500 pontos para baixo. E eu fico, putz, por que eu encerrei? Então, vai ficar com dor de cotovelo, porque entrou na operação e ela evoluiu, aliás, saiu da operação e ela evoluiu, ou vai ficar com dor de cotovelo, porque tu entrou na operação, ela não evoluiu o quanto tu achou que ia evoluir e devolveu de 0 a 0. Então, o que eu estou tentando fazer aqui? Propor um ponto de partida, veja bem, é um ponto de partida, está escrito no slide isso tudo, que todos os parâmetros estão em fase de estudo. Aliás, nem dá para dizer fase de estudo ainda. Mas é isso que eu quero fazer. Propor que a gente, juntos, vá construindo isso aqui para a gente chegar em o que é o que deixa a gente mais confortável de operar. Se lá pelas tantas for entrar no meio do segundo box, no final do segundo box, perfeito. Mas para isso, eu só vou... A Mariana também é assim, também só vai se sentir mais confortável a partir do momento que tiver lá 400 entradas ou mais, porque num dia dá muitas entradas, mas tiver lá 1.000, 2.000 entradas lá registradas, é onde a gente vê que em 95% das vezes ele faz pelo menos 50 pontos, ou 100 pontos, ou 150 pontos. Ou em 80% ele faz tanto, ou então, ou em 70% das vezes ele faz em 75% das vezes ele faz pelo menos 150 pontos se deixar o stop um pouco mais longo. Eu não sei nada disso. Eu tenho um ponto de partida para a gente começar a estudar. É isso. Tá? Que dá trabalho fazer isso, muito. É que assim, às vezes a gente quebra a cabeça pra caramba. Tu sabe bem como é que é, né, Mari? A gente quebra a cabeça pra caramba fazendo alguma coisa, e aí, não estou dizendo que é o caso aqui, mas eu estou dizendo na nossa vida, né? A gente quebra a cabeça fazendo alguma coisa, chega, apresenta, e aí aparecem as pessoas para colocar um monte de defeito. Isso é normal. Isso é normal. Eu já passei por isso inúmeras vezes. Nesse caso, é saudável que as pessoas façam as colocações. Perfeito. E também esse trabalho de planilhar, porque quanto mais gente vai fazendo com colocações diferentes, mais rápido a gente chega numa conclusão mais unânime. Claro, daqui a pouco alguém diz assim, não, eu vou planilhar todas as operações dessa forma, do dia tal até o dia tal, porque não se engane, um dia só dá bastante trabalho para preencher. Eu vou fazer 2 semanas. Não é bem assim. Não é bem assim. Por isso. Pois não, Gustavo, tá com a mão levantada, eu achei que tinha sido sem querer. Fala, Gustavão. Não, é o seguinte, aqui, volta ali no candle, no box 74, 78 aqui. Uhum. Isso. Repara que a entrada do box 74 está muito próximo da média e deu loss. Uhum. Já a entrada do 78 está mais distante da média e deu gain. Então eu reparei durante essa demonstração de hoje que quando a entrada está muito próximo da média, tem dado loss. Tá, mas eu vou fazer. Eu não quero te desencorajar a fazer esse estudo, mas olha isso aqui. Qual é que está mais longe? Qual é que está mais longe? A ou B? Qual está mais longe? Essa aqui, né? E o que aconteceu com ela? Estopou. Deu loss, Então, assim, mas eu gostei, porque esse tipo de estudo a gente precisa fazer também. Daqui a pouco é o seguinte, quando é que é a hora de encerrar a operação? Quando é que é a hora de encerrar a operação? Se ela evoluiu bem, por exemplo. Quando é que eu vou pular fora? Essa é a maior dúvida que a gente discute a vida. Claro. Agora, quando é que é? Será que é quando cruzou a média? Por que não? Não sei, talvez seja. Por exemplo, aqui, fiz a venda, saiu aqui, claro, daqui teria que ter de novo aquela conversa da entrada atrasada, né? Mas
ela funcione. Então, em algum momento, mais para frente, em algum momento, talvez a gente vá estar fazendo esse tipo de coisa também aqui. Já que eu não tive um sinal para cima, eu vou usar esse sinal que eu tenho, o último sinal que eu tenho, para fazer uma entrada. Fiz a entrada e ela evoluiu, tá? Mas aqui, para facilitar o nosso raciocínio, vamos imaginar que ele tivesse feito um sinal bonitinho aqui e ele evoluiu. Qual é o ponto de saída que eu vou usar? Vai ser um offset de 1, 2 blocos, 3 blocos? Não sei. Talvez usar a média como referência seja interessante. Qual média? Essa aqui. Talvez uma outra média. Ó, qual é o desvio? Outro período. Será que o desvio está certo? Será que se a gente usar um desvio de 3, ó, nas bandas, será que não fica diferente? Será que se eu usar a média exponencial, ó, olha como muda. E ao invés de usar de 20 períodos, eu usar de 17 períodos? O pessoal está falando aqui que também quer planilhar esse tipo de coisa. Isso eu acho legal, a gente padronizar uma planilha, e a gente tem que... Aí eu acho que é conversa para um outro dia, inclusive, porque isso aí é uma coisa... assim, qual é a ideia de você planilhar uma coisa dessa? Nunca verificar só uma variável. Você sempre tem que verificar a variável versus o padrão do que a gente tem como base. Então, por exemplo, assim, essa entrada perto da média que está passando aí da banda. Quantos pontos eu faria se eu não ligasse para a média e quantos pontos eu faria se eu estivesse olhando para a média? O isolamento de variáveis e ver como ele se comporta nessas questões. E isso eu acho que é uma coisa legal para a gente dividir, e todo mundo podia fazer do mesmo período. Por exemplo, a gente pega setembro, determina que em setembro a gente vai fazer isso. E aí cada um, com a sua visão, pode estabelecer quais parâmetros vai usar. Entendeu? E a gente, no final do mês, falar qual foi o seu saldo? Por que você chegou nesse? O que você viu de diferente? A gente nunca pode ver, ninguém pode fazer isso, nunca pode estar vendo só uma variável. Eu estou vendo só a média, essa sugestão do Gustavo que me pareceu legal. Quando a entrada é perto da média da borda. Então, ele determina que para ele vai ver isso. E aí ele vê só quando dá, mas não faz o controle, vamos dizer assim, vamos chamar de um grupo de controle, que é se eu não estivesse olhando para isso. A gente sempre tem que olhar a variável, ela dentro e ela fora, para pelo menos ter um resultado se é ela que faz essa diferença. Exatamente. Porque senão fica, na verdade, assim, daqui a pouco aconteceu por uma série de outros motivos que não tem uma relação direta com aquela média, por exemplo, com aquele dado que está estudando, e aí vai acabar contaminando o estudo, né? Exatamente por isso. Você tem que sempre considerar assim, se aquilo que eu estou vendo, que eu acho que tem relação, se ele funcionar, como que é, e se ele não funcionar e não tiver essa relação, como que seria. Sempre tem que levar em conta essa dualidade, porque senão você não sabe se é aquilo que está fazendo relação ou apenas foi uma coincidência daquele período que você está pegando, porque você não tem controle. Perfeito. Não tem um grupo controle, assim, para ter como comparação. Então, tipo, eles falam assim, eu fiz mais ponto, mas mais ponto em relação ao quê? Ao quê, exato. Jogão, como levantar também. Então, voltando lá no... Desculpa, vou mudar um pouco a dinâmica, mas, por exemplo, no 6R, no começo do dia, ele deu aquela entrada lá que deu stop. Mas se você olhar no 7R, teria dado gain. Sim, claro, mas aí se a gente... São assim, claro, periodicidade, isso, interfere também. Claro, né? Mas aí eu te digo, qual o embasamento que a gente tem para saber que, tudo bem, essa entrada aqui, ela deu gain porque foi essa aqui no 7R. Agora, se eu comparar a quantidade de entradas que deu no 7R com a quantidade de entradas que deu no 6R e a relação de a assertividade dela no 7R e a assertividade dela no 6R, e ainda ter qual o tamanho do stop, a minha relação com o meu objetivo, se eu conseguir trazer todas essas informações e chegar à conclusão que o 8R é melhor, que o 7R é melhor, que o 5R é melhor, perfeito. Por que eu gosto do 6 e eu uso ele como ponto de partida? Porque é 25 pontos. Sim. É fácil de enxergar, é fácil de saber, é fácil de enxergar, é fácil de... Só por isso. Eu ia comentar exatamente isso, porque quando no calor da emoção, quando você tem que ficar fazendo cálculo da onde seria a entrada, porque o box ainda não fechou,
é relativamente fácil com esses números redondos, né? Por isso que eu gosto. Assim, você fica bem automático, assim. Meu 6R do dólar, eu já bato o olho, eu sei. Exato. Legal. Mas assim, eu entendi a tua visão e eu concordo. Mas o mais importante é ganhar mais pontos. Se tiver que dar esse tipo de dificuldade de fazer essa entrada em números mais quebrados, também isso não tem que ser um grande problema. Não quer dizer nada. 7R são quantos pontos mesmo? São 30, né? Aumenta um tique a mais, aumenta 5 pontinhos. Então, de 25 passa para 30. Aí, para tu fazer 100 pontos, para tu buscar 100 pontos num trade, tu tem que fazer 3 bots. Aumentaria o stop, né? Aumentaria o stop para isso 20. 3, né? Então, você pode não falar em parcial em 100 pontos, vai falar em 90, mas seu stop também não vai ser em 100 pontos, também vai ser em 90. Vai ser sempre nesses números aí, porque a gente sempre trabalha o box mais um tique e vai continuar sendo só de um número mais quebrado, talvez. No caso dos 3, até vai dar 90, um tique para cima, um tique para baixo, vai dar o 100 exatamente, inclusive, né? Beleza. É verdade, talvez seja mais fácil, tá vendo? Tá vendo? Mas assim, quando é que a gente vai chegar a essa conclusão? Depois de analisar. Depois de muita análise, então, muita como planilhada. Eu falei, se a gente não parar para pensar, a gente está num nível de avaliação da coisa, e aí que eu acho que é o grande negócio do grupo. Nós estamos aqui em 29 pessoas, 6h30 da tarde, numa sexta-feira, podendo fazer o happy hour, mas estão fazendo esse happy hour. O poder de que a gente tem de 30 pessoas, vamos dizer metade, 15 pessoas fazendo que sozinho a gente ia demorar 1 ano para chegar numa conclusão, e aí nesse 1 ano o mercado muda tanto que talvez a gente não conseguisse chegar a uma conclusão de verdade. E se a gente dividir esse tipo de trabalho e conseguir reunir ele de alguma forma, a gente chega numa conclusão bem mais sólida num tempo muito menor. Muito menor, claro. E outra, tem uma grande vantagem. Todo mundo participando disso, acontece o que acontece comigo no dólar, que eu fico batendo na tecla quando a gente está falando do operacional do dólar, e eu falo que eu sei o que é o operacional do dólar, porque eu vi ele vezes o suficiente para confiar que ele funciona, e aí o emocional pesa menos. Se todo mundo faz isso, até o emocional melhora. Isso eu posso garantir. Certeza, claro. Certeza absoluta. A gente, mais olhos olhando para isso aqui, com certeza vai enxergar coisas novas. Vou dizer de novo, eu precisava ter um ponto de partida e está aqui ele para apresentar para vocês. O setup está pronto? Claro que não. Dá para usar segunda-feira? Claro que não. Mas eu quero usar segunda-feira, então usa. Tomar stop e não vem falar que tá com nós. Não vem dizer que tá no loss. Não disse que eu avisei. Não vai dizer que eu avisei. Mas eu ganhei R$300 na segunda-feira usando o setup que não estava pronto ainda. Que bom, cara. Eu vou ficar feliz se acontecer isso. Não, nós vamos ficar muito felizes, porque a gente quer muito que ele... Imagina se assim ele tá pronto e tá maravilhoso. Imagina. Muito melhor no trabalho. Agora, se vai saber que não tá tão bom quanto a gente acha, aí a gente dói o cotovelo. O que eu consigo dizer, assim, numa análise preliminar, é que como é que se fala? Os dados que a gente consegue tirar deles, sem aprofundar, claro, né? Mas o que a gente consegue enxergar, vamos dizer assim, nesse gráfico, é que ele é muito mais assertivo do que outros setups que a gente tem por aí. Me arrisco a dizer que ele é mais assertivo que o próprio 11R, porque ele realmente dá muitas entradas de ganho, e as entradas pequenas, elas não machucam, porque é um stop de 80 pontos, 85 pontos. Então, entrando com uma mão pequena, tu consegue fazer ali 3, 4 operações talvez no dia. E fazendo 3, 4 operações, eu não vi acontecer 4 stop, por exemplo, seguido. E olha que eu tô olhando. Não acontece de você ter que sair do jogo no dia, né? Tipo, parei hoje operar porque chegou no... Porque até pode ter 4 stops no dia, mas eles certamente não serão seguidos, né? Não serão seguidos. Então entra um stop. A primeira operação já é tirar o pessoal do mercado já. Eu operei uma vez o índice hoje e saí. Não foi na primeira do dia, foi à tarde. Eu também operei e saí no primeiro trade do 11R. Agora aqui, o primeiro trade teria dado um stop de 85 pontos. Agora eu entraria no segundo trade e teria ganhado alguma pontuaçãozinha, teria feito o terceiro trade, teria dado stop de novo, mas ainda estaria dentro do meu gerenciamento, teria feito o quarto trade, teria ganho já um retorno um pouquinho maior, teria feito esse trade aqui, esse aqui não teria feito, mas se tivesse feito aquela não teria feito, mas aquela opção de fazer a venda
atrasada, no caso, teria dado certo, né? Aqui teria tomado um stopzinho de novo, mais um stopzinho, mas tudo aquele stopzinho de 85 pontos. A gente está acostumado a falar de um stop de 150, 160 no mínimo. Então, 2 stops aqui na sequência, como isso aqui aconteceu, 2 stops na sequência, aliás, os dois na sequência. A gente tem, o Diogo está falando 210. A gente não tem. Teria estopado porque não fechou o candle, não? Aqui, nesse aqui, fechou logo aqui, né? Fechou logo aqui. Fechou sim, teria estopado. Tá. No anterior não, no caso. O anterior estopou aqui. Não, eu tô dizendo que a gente não teria nem entrado na operação, isso que eu tô falando. Não, mas é que tá. Não, é que a gente. Aí que tá. Tem aquela questão que antes o Matheus falou. Mas eu entraria no próximo, depois do verde. Você não tá vendo ele aí? Eu entraria no final do, digamos, fazendo a comparação, seria, deixa eu pegar um trade aqui. Seria, por exemplo, nesse aqui na venda, seria eu entrar, ao invés de entrar aqui, ou melhor dizendo, ao invés de entrar nesse box aqui, a setinha está ali, ao invés de entrar aqui, eu teria entrado aqui. Mas eu vou dizer de novo, não sei até que ponto é vantajoso isso, porque eu não tenho esse dado ainda. Então, não tenho problema nenhum em dizer não sei, porque eu não tenho os dados para dizer uma coisa ou outra. Se vale a pena eu retardar a minha entrada e perder 25 pontos, aumentando o meu stop em 25 pontos, ou se vale a pena eu entrar antes, com 25 pontos, e ter mais operações que vão direto até o stop. O fato é que, olhando o gráfico, isso é fato, olhando o gráfico, a gente vê que são minoria as operações que voltam direto para o stop ao invés de evoluir. E ainda aqui, de novo, aquilo que a Carmen falou, agora não tenho certeza se foi a Carmen, mas se não foi, me desculpa, que a Carmen lembrou lá no início, quando a gente começou a conversar, que esse setup ele é melhor para congestão. Então, nesse momento aqui, por exemplo, a gente não estaria usando ele, talvez. Nem nesse momento aqui. A gente aguardaria um momento de congestão para fazer os trades. E aí, nesse caso aqui, onde tem movimentos menores, olha só, movimentos menores não, tem movimentos laterais, deu certo, aqui, isso aqui deu errado. Deu errado de novo, tá vendo? Não tem... Talvez até o Fabrício usaria ele nos momentos em que o do 11R não está em operação. Exato. Ou daqui a pouco ele vai servir somente, como eu não me lembro quem foi que falou antes, como um balizador para saber se dá para entrar ou não no 11R. Por que não? Por que não? Se a gente conseguir conciliar, por exemplo, essas duas análises ao mesmo tempo, e daqui a pouco seja isso colocando um gráfico do lado do outro e olhando, olha, aqui deu um cruzamento de média, será que eu entraria? Vamos inserir um novo gráfico aqui. Opa, gráfico, cadê o inserir gráfico aqui? Gráfico ou indicador? Não, eu quero botar um gráfico. Onde é que está o inserir gráfico? Tirei da tela, onde é que está? Eita. Do lado da lupa ali, ó, em cima. Não é esse daí, não? Do lado da lupa. Aqui eles vão por período. Perdi. Eu enfiei o botãozinho, ele tem um botãozinho de inserir gráfico. Aí, daí. Nice. Periodicidade. Exibir aqui mais. Não, aqui eu não quero. Uma nova janela? Como é que é? Você criar uma nova janela? Aqui não. Ferramenta novo gráfico, achei. Tá, beleza. É isso que eu queria. Posso colocar um gráfico no meio da tela e o outro no meio da tela. E aí eu olhar esse desenho tá lá onde você estava. É o mesmo desenho. Posso olhar o 11R e ao mesmo tempo olhar o 6R. Ou melhor, vou fazer o contrário, deixar aqui o 11R com o setup nosso aqui e esse aqui com a coloração. E aí eu pegar naquele momento, teria que ajustar aqui melhor, né? Mas eu pegar lá no momento, no início do dia, onde é que foi a minha entrada lá? Que hora foi? Vamos dizer, início da manhã. Aqui. Quando a nossa entrada estava acontecendo aqui, hoje.
Se quiser ir, Aqui a gente fez uma entrada de... Teria feito, né? Qual foi a entrada que estopou? Essa venda aqui. Aqui foi essa venda que estopou? Não, né? Qual foi a operação que estopou de manhã? Foi essa aqui? Não. Essa aqui deu certo. Bom, mas enfim, se eu conseguir fazer, o que importa é o seguinte, se eu conseguir fazer essa análise aqui dos dois ao mesmo tempo, e isso funcionar para a gente, tudo bem? Talvez seja uma opção. Nesse momento, o que é a opção? É dar uma estudada. O candle 35. O candle 35 do 11R. Do 11R. 11 de setembro. Candle 35. Ah, venda. Tá, beleza. Beleza. Aqui na venda isso foi às 9h35 da manhã. Nesse momento, tinha acabado de fazer esse candle verde. É isso? É, exatamente isso. Exatamente isso. Então aqui, pô, fez o candle verde. Será que eu entro nessa venda? Ele veio aqui, pegou a nossa entrada e devolveu. Mas esse aqui foi estopar depois ainda, né? Ele evoluiu um pouco e depois é que foi lá estopar, né? Então, talvez aqui, por esse conflito de informações, não teria entrado nem nessa compra e nem nessa venda. E o candle verde apareceu depois da entrada. Foi depois da entrada? Foi. O candle verde. Ah, é? Então, bom, então... foi depois. Então, a nesse gente caso, não não tinha teria como ajudado. saber que ia aparecer. Então tá vendo? Nesse caso não teria ajudado. Foi aqui, né? Mas aí você tá no 11R Peraí, versus é aqui. 11R. Exato. Aqui foi a 9h36. Opa. Meu Deus, tem 1000 e poucos candles. No 6R ele muda os pontos de entrada também. Não dá muita diferença. Mas para a gente ter uma referência de horário, né? Às 9h36, o sinal que ele deu... mas ele deu o sinal verde antes, ó. Ele fez um sinal verde antes. Só que olhando aqui, ele não evoluiu e desceu. E aqui, ele praticamente lá nessa mesma região, ele teria feito a venda aqui. Não, aliás, não teria feito a venda aqui por causa desse sinal. E aí ele chegou a evoluir ali com os pontos, 50 pontos. Ô Fabrício, eu acompanhei esse trade aí de manhã. Ele fechou vermelho, mas ele estava querendo formar verde. Qual? Esse aqui? Isso, não, no 11R. Ele fechou vermelho, mas ele estava querendo ficar verde. Aí ele conseguiu fechar vermelho e o próximo fechou verde. O 36? No 36. E o... Deixa eu olhar no gráfico, peraí. O 37. O 36 ele já estava querendo fechar vermelho, verde. Aí na verdade ele fechou no próximo só o verde. Aqui. Opa. Aqui. Isso. Isso foi 9h36. Mas aí 9h36 a gente já tinha tido o sinal aqui verde. Quando entrou... A gente entrou na operação nesse box aqui, né? Então, mas o Kendall já estava encostando na banda já de Baron. Aí ele já estava querendo fechar verde, mas não teve força para fechar. Pois é. Aí ele fechou só no próximo. Entendi. Mas assim, como eu falei, tudo pode se analisar. O que vai valer a pena, a gente não sabe ainda. Mas o setup é esse. A gente já está quase 2 horas conversando aqui. O setup é esse. Tem muita coisa para avaliar, tem muita coisa para analisar se vale ou não a pena fazer. Ele é simples e aparentemente tem uma boa taxa de retorno. Aparentemente, a gente tem que planilhar isso para ter certeza. Fabricião, desculpa. Se é o primeiro ou o segundo box, a gente vai ver logo à frente. Fala, Diogão. Dá uma olhada, mostra para eles o dia anterior, que foi um dia bem lateralizado. Só um detalhe, Fabrício. Quando você estava colocando hipóteses de alterar o tempo lá da média e tudo mais, você acabou alterando também o da banda de Bollinger. Eu não sei se você voltou depois. Eu cancelei. Não, eu cancelei.
Que tava 2, né? O desvio, e depois você tinha jogado 3. Eu botei 3, tá bom. Mas antes de voltou sair, depois. eu cancelei aqui. Ah, não, beleza, tá bom. Cancelei. Ó, esse aqui foi ontem. Isso. Ó, peguei um momento onde ele tá lateralizado, ó. Pegou a entrada, fez um trade positivo. Pegou a venda, fez pelo menos um pedaço de trade positivo, aquela história de a gente sair com 2 blocos. Depois sai no 0 a 0. Pegou de novo uma entrada, uma venda, aqui evoluiu bem, depois devolveu. Aí não fez trade nenhum, pegou uma compra, evoluiu bem, deu certo. Pegou uma venda, evoluiu, pelo menos para fazer uma parcial, evoluiu bem. Se tivesse deixado, aqui começa aquela história de a gente fazer o estudo. Até quanto vale a pena eu deixar devolver o segundo contrato? Vale a pena eu deixar passar o segundo contrato pelo ponto de entrada e consumir um pouco do que eu ganhei no primeiro contrato, para depois buscar um movimento maior? Eu, particularmente, acho que não. Eu prefiro entrar de novo na operação, então. Saio aqui no 0 a 0, faço a correção que tiver que fazer lá para cima, e se passar pelo ponto de entrada, eu entro de novo. Aí depois ele foi dar a entrada de novo só lá na frente, ó, aqui um stop. Aqui a operação evoluiu, aqui evoluiu, aqui evoluiu. Não, aqui estopou. Essa aqui estopou. Aí aqui evoluiu, aqui evoluiu, essa estopou, evoluiu, ó, estopou, duas em sequência. Bom, enfim, ó, evoluiu. Ele tem um monte de características que a gente pode analisar e deve analisar, eu acho, antes de pensar em operar de verdade. Longe de pensar que isso aqui seja alguma coisa pronta. A gente tem muito para estudar e discutir sobre esse setup. Todo mundo que quiser ajudar é muitíssimo bem-vindo. Peço muito que não tentem operar isso aqui por enquanto, a não ser no simulador, para testar coisas diferentes. Mas acho que com relação à estratégia é isso aí. Se alguém tem alguma coisa para concluir aí, a gente já vai se preparando para encerrar também. Já são quase 2 horas de vídeo. Eu pretendia fazer um vídeo de 30 minutos, a gente já está 2 horas conversando. E então, sintam-se à vontade. Se alguém precisa concluir alguma coisa aí, tá à vontade. Acho que agora é estudar no simulador essa semana, e segunda-feira a gente volta a conversar. Eu só tenho a falar que eu achei bem interessante, né? Até então não conhecia, né? Achei bem interessante e exige estudos mesmos, né? Assim, mudando aqui, passando para 8R, para 7, né? Para 9, cada um deu várias entradas bem interessantes. É estudo, né? Pudesse cada um focar, né? Aí, igual assim, você já está com os estudos bem avançados já no 6R, né? Uma outra pessoa estudar o 7, outro estudar o 8, né? Outro estudar o 11, né? Quem sabe, né? Pra gente eu comentei, né? O 11R, inclusive, me agradou. Então, eu achei bem interessante também. Não vou voltar para o gráfico de novo ali, porque senão a gente vai continuar conversando e eu quero encerrar. Mas eu gostei. Ele deu umas entradas bem longas, né? Muitos pontos, né? Sim. Aí, na verdade, volta a ser o único problema, volta a ser, de novo, o tamanho do stop. Porque daí a gente tá falando, aí, de novo, preciso medir o risco-ganho dele, né? Ver se vai estar equilibrado ou não. Mas, enfim. Pessoal, se ninguém tem mais nada a acrescentar, eu quero agradecer o pessoal que ficou aí. A gente ainda tem agora 25 pessoas, o que, para mim, é motivo de alegria. Porque, como eu comentei hoje de tarde, quando a sala começou, eu me assustei a primeira vez que a sala teve 12 pessoas e agora a gente já fica aí até 6h30 com 25 pessoas durante o dia, tem 45. Então, obrigado de verdade por ficar, participar com a gente, ajudar. Quem quiser contribuir, vai ser muito bem-vindo. E vamos descansar um pouquinho, que segunda-feira a gente tem mercado de novo. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp aí para a gente conversar e a gente segue trabalhando, tá certo? Obrigado, Fabrício. Valeu, Fabrício. Sextou. Valeu, pessoal. Até mais. Bom final de semana. Bom final de semana, pessoal. Beleza, valeu, Fabrício. Bom final de semana, povo. Valeu, até mais. Tchau.